Olá a todos. Eu hoje gostava de falar de um tema que tem a ver com o sucesso. Eu, quando andava na faculdade, a uma certa altura, frequentei umas aulas de mestrado em probabilidade de estatística e tinha um professor que, se não me falha a memória, e ele que me desculpe se eu tiver enganado o nome dele, que era um professor muito bom em estatística, que explicava as coisas muito bem, daquelas pessoas que contam as histórias, veem o que é que está por trás dos cálculos, muito interessante, aprendi mesmo muito com ele, chamava-se Dinis Pestana, eu creio que era o nome dele, ele que me perdoa se eu estou enganado. Ele, a uma certa altura, contou uma história, eu não conheço todos os detalhes, mas ficou-me sempre na memória, que era um conjunto de pessoas, estava num campo minado, estava meio escuro, e queriam passar para o outro lado, mas sabiam que havia minas. Mas tinha um robô que conseguia analisar mais ou menos o terreno e tentava chegar ao outro lado. E eles disseram, ok, uma boa ideia, a gente pegar no robô, não é? Pô-lo a andar, ele vai tentar perceber por elevação, por sensibilidade da areia, por sensores, etc., como é que se chega ao outro lado. Aí, pois é, e colocaram um robô, e o robô era muito bom. Vai por ali, vira à esquerda, vira à direita, vai e consegue chegar ao outro lado, sem explodir nenhuma bomba. E toda a gente ficou muito contente com aquilo, a dizer, formidável, ok, já sabemos como podemos chegar ao outro lado. O que é certo é que não sabiam, porque não decoraram, estava meio escuro, não havia maneira de estarem a escrever aquilo, e foi muitas curvas, muitas decisões que o robô tomou e que agora não podia-lhes passar essa informação. O que quer dizer que basicamente não aprenderam absolutamente nada pelo sucesso daquele robô em passar para o outro lado, ou seja, não adquiriram nenhuma experiência. E isto para introduzir o quê? O que eu gostava de introduzir com isto são aqueles livros que se vendem, que é como obter sucesso em algo. Eu acho que a única pessoa que tem sucesso com aquilo é quem vende o livro. Porque contar uma história de como é que se consegue o sucesso num determinado meio empresarial, como é que a empresa chegou ao topo, é um romance. É um romance, é como vermos uma história de amor, em que alguém se apaixona por alguém, um homem por uma mulher por um homem, seja o que for, e depois há aquela história bonita, porque ele gostou dela, ou ela gostou dele, porque ele era um rebelde, ou porque era um rapaz lá no barco do Titanic e salva-lhe a vida, e morre por ela, ou porque, sei lá, outras histórias que eu vi, como um que tinha um cãozinho muito giro e ela era tratadora de cães e a coisa encaixou. São tudo histórias muito bonitas que a gente vê, não é? Mas não nos servem para nada, não é? Porque, quer dizer, se eu me apaixonar por uma rapariga, ela não vai ser uma daquelas, não vai estar num barco, não vai ser uma tratadora de cães, e mesmo que fosse, não vai ser como a outra, não vai ter os mesmos gostos, não vai falar as mesmas coisas. Ou seja, eu não aprendo absolutamente nada com essa história. É apenas uma coisa que emociona, mas não aprendo. E esses livros é a mesma coisa, não se aprende. Aprende como é que aquela pessoa, aquele conjunto de pessoas, aquela empresa atingiu o sucesso. Mas eu não posso repetir o que lá está. Porque se eu repetir o que lá está, vou ter uma empresa igual, não é? E a probabilidade disso acontecer é muito baixa, porque para já não posso ter uma empresa igual, tinha que ser concorrente, nunca ia ser igual. E segundo, quer dizer, não são as mesmas pessoas, não são os mesmos sócios, não são os mesmos investimentos, não são os mesmos produtos, não é a mesma altura do ano, não é as mesmas circunstâncias económicas, nada é igual, nada. É impossível seguir aquela fórmula e chegar lá. Pode-se extrair um ou outro princípio, mas é isso. E mesmo esses princípios são muito contextuais, dizem muito respeito àquela situação. Há sempre uma certa sorte, não sorte como jogar numa lotaria ou num jogo, mas sorte no sentido em que as circunstâncias eram adequadas e a ideia certa, naquele momento certo, deu aquilo. Isto para dizer o quê? Estes livros de sucesso não servem para nada, são romances, são como histórias de amor, e são só isso mesmo, não dá para extrair informação valiosa com isso. O que é que era um bom livro? O que é que era um bom livro? É um livro que exatamente o oposto é como é que falhamos. Esses são os melhores livros que há. E embora pode parecer brincadeira, mas não é. Se vocês tiverem um livro que tem 20, 30 ou 40 histórias curtas, não precisam de ser muitas páginas, a dizer como é que uma empresa falhou, ou seja, como é que tentaram alcançar algo e não foi possível, isso sim é valioso. Vocês sabem que erros é que não se vão cometer. Porque foi um sócio que traiu, porque naquela altura apareceu uma crise qualquer económica que devia ter sido prevista ou devia-se tentar perceber o porquê, porque gastámos muito dinheiro, investimos mal, começámos logo muito grande em vez de pequeno. Há muitas razões de falha e por cada empresa que tem sucesso deve haver milhares que não tiveram e que tentaram fazer a mesma coisa segundo a mesma fórmula. Isto quer dizer o quê? Que não devemos tentar? Não, porque se a gente não tentar é que não consegue nada, não é? Mas devemos sempre tentar perceber
e aprender com erros. Porque é assim, não é? Quando estamos a ensinar algo a alguém, a gente não diz, olha, a forma para alcançares o que tu queres é esta. Isso é muito arrogante. Ninguém sabe a forma certa, porque pode acontecer muitas coisas, não estamos na pele da pessoa, é muito complicado dizer isso. Mas, se falarmos com pessoas mais velhas, elas dizem-nos, dão-nos sempre conselhos do que não fazer. Não, olha, faz isto porque senão a pessoa pode fazer isto, tem cuidado com isto porque há pessoas que são assim, quando vais para o trabalho não despeças de um antes sem ter a certeza do outro, fica de boca calada quando estás a fazer o negócio. Há um conjunto de conselhos que se baseiam sempre em falhas, né, que alguém fez e que nós agora aprendemos com elas para seguirmos o caminho correto, ou seja, a gente quer que essas falhas surjam, né, tal e qual como o robô no início tinha sido mais útil que ele tivesse passado por sítio onde há minas e elas tivessem explodido para saber onde elas estão, do que ter chegado ao outro lado e agora não sei por onde é que vou andar porque, quer dizer, sou por aquele caminho, provavelmente vou pisar uma mira também e pronto, a gente percebe as consequências. E mesmo, e já para falar um pouco até nas ciências, naquilo que a gente diz de ciências exatas, embora eu tenha um vídeo a explicar que eu não acredito que a ciência seja exata, exceto a matemática, que é a única ciência que é artificial, não é? São números, são conceitos abstratos que tentam modelar a natureza, mas todas as outras ciências não são exatas. Não existe um medicamento perfeito, não existe conhecimento total do corpo humano, não existe conhecimento da economia total, a física, na área da física quântica não se percebe bem o que se passa. Todas as ciências, de alguma forma, são tudo menos exatas do ponto de vista do conhecimento. E é por isso que os cientistas fazem uma coisa que tem um nome muito pomposo, que se chama experiências, não é? Que na verdade o que são falhas. Na verdade é a ciência das falhas. Falho, até ter uma experiência que correu com sucesso. E o que é interessante nessa experiência com sucesso? Se teve muitas falhas antes, eu entendo porque é que tive o sucesso. Quer dizer que eu consigo reproduzir aquilo, tal e qual como o robô que chegou ao outro lado. Se não houver nenhuma falha, não é? Como é que eu consigo fazer outra vez tudo igual, não é? Vou-me lembrar de todos os passos que cheguei lá, com tudo bem direitinho, e fazer aquilo acontecer da mesma maneira. É muito complicado. É as falhas, né, que mostram o nosso caminho, não é? Tipo como um rio, não é? Ele vai pelos buracos, pelas falhas do terreno, por ali abaixo, aquelas curvas todas, na verdade são as falhas. Há até um ponto de vista, se olharmos para o ponto de vista, e eu gosto de abordar sempre os dois temas, tanto o científico como aquela parte mais, eu não digo religiosa, mas mais espiritual, muitas religiões, seja cristianismo, seja outras, hão de reparar que baseiam-se muito na falha e não no sucesso, na perfeição. Parte-se do pressuposto que as pessoas têm falhas, e temos, não somos perfeitos, seja qualquer moral que a gente arranje, exceto a caótica ou a anarquia, não é? Mas num conjunto moral, basicamente baseia-se em falhas e que essas falhas faz-nos procurar ou atingir aquilo que é perfeição. Mas para isso vamos cometer erros e precisamos de misericórdia, precisamos de graça, e é por isso que nas religiões existe aquele conceito da misericórdia, do perdão, que é para nós admitirmos que temos essas falhas, mas irmos corrigindo do dia a dia. E isso aplica-se a tudo na vida. Na verdade, o erro não é uma coisa que deve ser condenada, de alguma maneira, faz parte, deve ser analisada e evitado para a próxima. Por isso, quando forem a uma livraria, comprar um livro, eu compro bastantes livros, não procurem aqueles, todos que tiverem na capa qualquer coisa como sucesso, como atingir sucesso, como o super XPTO de atingir qualquer coisa, não comprem esse. Procurem um que fale do tipo como é que as coisas falham. Tipo, onde é que elas falham, experiências feitas disto, experiências feitas daquilo, porque essas sim vão vos ensinar a ter sucesso. Essas sim vão vos dar o caminho para o sucesso.